Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa primeira e segunda aula, vocês já devem ter assistido no Centro de Mídias. Nós vamos fazer um lembrete, vamos relembrar um pouquinho de potenciação, tá legal? Vamos observar aqui as 3 regras básicas da potenciação, tá legal? A primeira regra básica da potenciação é a regrinha da multiplicação de potências de bases iguais. Como assim, professor? Quem é base? O que é base? Na potência, esse número que fica aqui embaixo é chamado de base. Certo? Observe que isso aqui é uma multiplicação. E esse número pequenininho que fica voando aqui é chamado de expoente. Então, observe que nós temos aqui uma multiplicação de duas potências. Nós temos aqui uma multiplicação de duas potências de mesma base. A base aqui é o A. O que essa propriedade fala? Que na multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base. Observem, conservou a base. E soma os expoentes. Esse expoente mais este expoente. B mais C. Olha o B mais C aqui. Vamos fazer isso numericamente. Vamos supor que eu tenha 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à terceira potência. Tá legal? Observem aqui que eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. A base é o 3. Então, eu conservo a base e eu somo os expoentes. 2 mais 3. 2 mais 3, aí já podemos somar. 2 mais 3, apaga e coloca 5. 3 elevado a 5. Tá legal? E aí resolve a potência. Como que a gente resolve essa potência mesmo? Eu vou repetir o número 5, o número 3, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui fazer essa multiplicação que vai dar aqui 243, tá legal? Nós temos aqui uma outra propriedade de potência, que é a potência da divisão de potência de mesma base, que é a mesma regrinha. Só que ao invés de somar os expoentes, nós vamos subtrair os expoentes. Vamos dar um exemplo aqui. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Observe aqui que é uma divisão de potência de mesma base. Então, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3. E aí vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Beleza? E nós temos aqui a terceira propriedade, que é a propriedade de potência de potência. O que a gente faz quando nós temos uma propriedade de potência? Nós conservamos a base e nós multiplicamos os expoentes, B vezes C. Exemplo numérico: 3 elevado a 2 elevado a 5. A gente conserva a base e a gente multiplica os expoentes, 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Tranquilo, né? Bom, vamos fazer aqui uma coisa que vocês sempre viram e se perguntaram por quê, né? Porque qualquer número elevado a zero é sempre 1. 3 elevado a zero é 1. 5 elevado a zero é 1. 10 elevado a zero é 1. 100 elevado a zero é 1. 1 milhão elevado a zero é 1. Por que qualquer número elevado a zero é sempre 1? Vamos aprender? Nós sabemos que qualquer número dividido por ele mesmo é sempre 1, não é verdade? 2 dividido por 2, 1. Se eu tiver 3 dividido por 3, 1. Se eu tiver 100 dividido por 100, 1. Se eu tiver 51 dividido por 51, é 1. Essa
Premissa, tranquilo, né? Qualquer número dividido por ele mesmo é sempre 1. Então, eu posso ter que, então, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Observe, um mesmo número dividido por ele mesmo. Isso daqui vai ser igual a 1, com certeza. E o que nós acabamos de aprender sobre divisão de potência de mesma base? Isso aqui, ó, essa barrinha aqui é uma divisão. O que nós acabamos de aprender? Que na divisão de potência de mesma base, observem que a base aqui é o 2, né? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 3. Isso vai ser igual a 1. Né? Agora vamos resolver essa potência. 2, 3 menos 3, 0. É igual a 1. Ou seja, 2 elevado a 0 é igual a 1. Isso vale para qualquer número. Se eu pegar 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5, é a mesma coisa. É um número dividido por ele mesmo. Com certeza a resposta é 1. E nós temos aqui novamente uma divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? A gente conserva a base, que é o 3. A base aqui é o 3. E a gente subtrai os expoentes. 5 menos 5. E isso vai ser igual a 1. E agora 3. 5 menos 5, 0. Igual a 1. Ou seja, 3 elevado a 0 é igual a 1. É daí que vem aquela famosa fala, né? Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Beleza? Bom, vamos agora fazer esse exercício aqui, que vocês já devem ter feito no caderno de vocês, né? Porque 3 elevado a menos 5 é igual a 1 dividido por 3 elevado a 5. Aqui nós vamos usar aquela propriedade que fala que uma potência com expoente negativo, a elevado a menos b, é sempre uma propriedade. É 1, sempre 1, sempre 1. E vamos colocar tudo isso daqui aqui embaixo, só que fica positivo. Vamos fazer isso numericamente? Lembrando, qualquer potência com expoente negativo, sempre nós vamos colocar aqui esse 1. Então, olha aqui, ó, 3 elevado a menos 5. Vocês viram que o expoente é negativo, beleza? Se o expoente é negativo, já coloca o número 1. Agora, vamos pegar todo este número aqui e colocar aqui embaixo. Positivo, 3 elevado a 5. Agora a gente vai resolver. Como que eu resolvo 3 elevado a 5? Eu vou repetir o número 3 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Fazendo essa multiplicação aqui, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81, e 81 vezes 3 é 243. Beleza? Uma outra coisinha que nós vamos ter que nos atentarmos aqui. Vamos ler o segundo aqui, ó. E o que acontece quando a base ou o expoente são iguais a 1? Vamos fazer a base ou o expoente é igual a 1. Vamos lá. 2 elevado a 1. 3 elevado a 1. 5 elevado a 1. 10 elevado a 1. 12 elevado a 1. Primeiramente, vamos ver isso. O que acontece quando o expoente é igual a 1? O número continua o mesmo, né? 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 1 é 3. 5 elevado a 1 é 5, 10 elevado a 1 é 10 e 12 elevado a 1 é 12. Então, quando o expoente é 1, o número é ele mesmo. Tá legal? E quando a base é 1?
Vamos lá. E quando a base é 1? Vamos supor que eu tenha 1 elevado a 10, 1 elevado a 8, 1 elevado a 7, 1 elevado a 6. Então vamos resolver isso daqui em todos os casos. Nesse caso eu vou repetir o número 1 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. 1 elevado a 7, a mesma coisa. Eu vou repetir o número 1 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma coisa, a resposta vai ser 1, né? Então, quando a base é 1, 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então, ó, 1 elevado a qualquer número é sempre 1, tá? É uma outra regrinha. Qualquer número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Tudo bem? Vamos lá, agora o terceiro aqui, ó, tá perguntando: a diferença entre 5 elevado a menos 3 e menos 5, a diferença entre menos 5 elevado a 3 e menos 5 elevado a 2. A diferença aí, e neste caso, menos 5 elevado a 3 e menos 5 elevado a 2. Vamos resolver esses casos aqui. Observe que esses números são idênticos, só diferenciando por causa dos parênteses, ó. Menos 5 elevado a 3. Menos 5 elevado a 3. É o mesmo número, só que esse aqui não tem parênteses e esse tem parênteses. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Menos 5 elevado a 2, menos 5 elevado a 2. É igualzinho os números. A única diferença é que o primeiro tem parênteses, o segundo não tem parênteses. O primeiro não tem parênteses, o segundo tem parênteses. Vamos resolver das duas formas. Olha o primeiro aqui, ó, com parênteses e sem parênteses. Menos 5 elevado a 3 e menos 5 elevado a 3. Depois o outro. Menos 5 elevado a 2 e menos 5 elevado a 2. No primeiro caso aqui, eu vou repetir o menos 5 3 vezes. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E aqui nós vamos fazer a regrinha de sinal. Super tranquilo, né? Ó, como vai ficar a regrinha de sinal aqui? Menos com menos é mais com menos é menos. Então, vai ficar menos. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Menos 125. Certo? Ou errado? O que vocês acham? Eu fiz certo ou fiz errado? Pensa um pouquinho. Porque, veja bem, eu repeti o menos 5 3 vezes, não repeti? Mas o que está elevado à terceira potência não é o menos 5. O que está elevado à terceira potência é somente o 5. Certo? Então vamos lá, pessoal. Então o que está elevado à terceira potência é somente o 5. Então eu copio o sinalzinho de menos e eu vou repetir o número 5 3 vezes. Vai ficar menos 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Nesse caso aqui, pessoal,
Sim, está dentro dos parênteses. Então, menos 5 vai se repetir 3 vezes. Certo? Agora sim, nós vamos fazer a regrinha de sinal. Menos com menos é mais com menos é menos. E agora vamos multiplicar os números. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Tá legal? O professor Anderson deu a mesma coisa. Sim, pessoal, deu a mesma coisa com o número sem parênteses e o número com parênteses, porque o expoente, ele é ímpar. Gravem isso. O expoente é ímpar. Quando o expoente for ímpar, vai dar o mesmo sinal. E quando o expoente for par? Vamos fazer agora? Aqui, ó. Mesmo esquema. O que está elevado ao quadrado é somente o 5. Então, vai ficar menos. Eu vou repetir o número 5 duas vezes. 5 vezes 5. Fica menos 25. Observem aqui que o expoente é par. E aqui eu vou repetir. Aqui o que está elevado a menos 5 ao quadrado é um menos 5, porque está entre parênteses. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5. Aqui nós vamos fazer a regrinha de sinal. Menos com menos é mais. 5 vezes 5, 25. Observem que dá uma diferença de sinais. Tá? Por quê? Porque o expoente, ele é par. Quando o expoente for ímpar, não tem diferenciação. Observem aqui, né? Ó. Quando o expoente for ímpar, os dois dão negativos. Ou os dois vai dar positivo, ou os dois vai dar negativo. Quando o expoente for par, dá a diferença, tá bom? Então, muito cuidado aí. Agora aqui vai ter um exercício para vocês fazerem aí, beleza? Se a base for um número decimal, há alguma particularidade? O que eu gosto de fazer com os alunos quando o número é decimal? Né? Se eu tenho aqui, por exemplo, 0,2, 0,9 ao quadrado, né? Então, vamos resolver esse daqui, ó. 0,9 ao quadrado. Existem aí várias maneiras de resolver isso daí, né? Uma delas é repetir o 0,9 duas vezes e fazer a continha. Ou transformar o 0,9 em fração. Como vai ficar o 0,9 em fração? 0,9 ao quadrado. O 0,9 eu vou transformar ele em fração, que é 9 décimos. Agora eu vou resolver. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. E o 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que é 100. Vamos fazer a mesma coisa com esse daqui, ó. 0,01 elevado à terceira potência. Como você pode resolver isso? Você vai transformar o 0,01 em fração. Que número que é o 0,01? Eu vou pegar o número depois da vírgula, que é somente 1. E eu tenho quantos números depois da vírgula? Eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Então, eu coloco 2 zeros. E o número 1. Agora, vamos resolver. 1 elevado à terceira potência. 1 vezes 1 vezes 1. Agora, 100 elevado à terceira potência. É 100 vezes 100 vezes 100. O que dá para fazer mentalmente, né? É só aumentar o número de zeros. Vai dar aí 6 zeros. Beleza? E aí tem mais 2 para vocês fazerem aí. Beleza? Nós vamos entrar agora na parte... Agora não, eu vou deixar para fazer essa parte no próximo vídeo, tá legal? Para não ficar um vídeo muito comprido. Beleza, pessoal? Um abraço para todos aí. Lembrando
que esse vídeo que eu estou fazendo é diretamente do caderno do aluno, tá? Então, passem essas informações para o caderno do aluno. Se você ainda não pegou o caderno do aluno na escola, vocês têm que pegar esse caderno do aluno e resolver nesse caderno do aluno em casa, quando o professor resolver junto com vocês, quando o professor passar alguma tarefa para vocês, tá legal? Então, a partir do 5º exercício aqui, será feita uma nova aula, um novo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.